Olá, boa noite, pessoal. Tava um pouquinho sumida aqui das lives, mas hoje estou retornando com um tema importantíssimo de ser discutido, de ser falado, trazendo um profissional que eu adoro ter aqui, que é o Dr. Conrado Pires. Nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade. Você sabia que existem vários tipos de personalidade e que ela pode afetar muito na sua vida? Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estou enviando o convite aqui para o Dr. Conrado para a gente poder começar o nosso bate-papo. Aceitei aqui. Guardando o Conrado entrar. Agora Oi, vai. oi. Boa E noite, aí, Shaira. tudo Boa bem? noite. Tudo jóia, Shaira? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, eu tô bem. Você, nós estamos quase do mesmo tom, ó. É verdade, sem combinar. Pois é, nem se tivesse combinado. É verdade. Conrado, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui comigo. De todos os temas, né, que a gente pode trazer relacionado à psiquiatria, é muito amplo, mas acho importantíssimo da gente falar também sobre esse tema que você sugeriu, que é relacionado à personalidade. Então, quero muito agradecer você estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho para gente. Eu que agradeço, Shaira. O convite sempre bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui e principalmente poder falar um pouco de saúde mental, a importância aí desse tema no dia a dia. Ainda mais agora, pandemia, na vida corrida nossa. É importante a gente dar um pouco mais de atenção para isso, um cuidado maior nesse sentido. Com certeza. E o tema de hoje é um pouquinho sobre personalidade. Aí eu queria que você falasse pra gente quais são os tipos de personalidades mais comuns, assim. Uhum. Eu vou começar um pouquinho diferente, tá? Para chegar nessa questão. Porque Tá. já me perguntaram algumas vezes, já para a gente diferenciar, porque todo mundo tem uma personalidade. Isso é normal, é de cada sujeito. Então a gente tem que valorizar, entender o que cada um tem de mais evidente, qual é o traço ali que se destaca mais de uma forma saudável, natural. Isso aí cada um é formado por vários fatores. O genético, hereditário, o ambiente que vive, a própria constituição do sujeito. Então, traços aí de ansiedade, de organização, de ser mais extrovertido, mais tímido, um pouco mais falante, um pouco mais quieto, observador, controlador. Isso aí são traços normais, cada um vai ter o seu. Isso aí vai ajudar ou atrapalhar na carreira, nas escolhas de vida. Por isso que é importante saber identificar isso e ah, é, potencializar, elaborar um pouco mais o que tem de positivo e às vezes ajustar aquilo que tem de negativo. Falo um pouco por mim nesse sentido. Eu tinha muita dificuldade em falar em público, em ter uma dicção, me expor assim. Tinha uma certa timidez por trabalho, por outros motivos. Fui obrigado a pôr a cara a tapa, estar um pouco mais exposto assim. Isso foi um ajuste. Eu tendo a ser um pouco mais observador, um pouco mais ouvinte, às vezes por alguns motivos tive que ser mais ativo, tive que ter um pouco mais de proatividade. Então, esses ajustes é importante para a gente moldando, para a gente ir evoluindo e adaptando algumas necessidades. Então, fica a A primeira pergunta. vida, né, Conrado? A vida faz muito com que a gente, né, tenha esse desenvolvimento, né? Quando você fala que você é tímido, que você teve que se adaptar, eu já Uhum. contei aqui algumas oportunidades que eu também sempre fui muito tímida. E aí as pessoas falam assim, mentira, eu não acredito. Uma dessas, não parece? Eu ia falar o contrário. A Shaira, por exemplo, parece esse dom da fala, da oratória, da exposição, assim, com uma naturalidade que talvez outras pessoas não tenham. Então, primeira coisa em relação à personalidade, que a gente não pode comparar quem é melhor, quem é pior, qual é melhor, depende muito mais da necessidade, do ambiente que vive. A importância disso aí, dessa personalidade normal, é poder identificar o que talvez um serviço precise, o que uma escolha pessoal possa ali minimamente se desenvolver, agregar alguma coisa. Muitas das vezes, para conseguir um emprego novo, para conseguir uma promoção, para conseguir um destaque, vai muito dessa personalidade. Ah, por que que fulano, que talvez tenha até menos capacidade técnica do que eu, tenha menos formação do que eu, consegue esse destaque, essa promoção mais rápido? Ele sabe se falar, sabe se postar melhor, tem um perfil melhor
para aquele tipo de trabalho, então às vezes tem que fazer esse ajuste. Também exemplificando um pouco da minha parte, a escolha de secretário, a escolha de quem trabalha com a gente passa por isso. Não existe a secretária perfeita, não existe aquela. A gente tem que achar aquela que tem algum perfil, que tem algum traço da personalidade dela, que agrega a minha demanda, que agrega alguns valores que eu preciso para o trabalho. E acredito que assim na tua rotina, no Sebrae também, Senac, né? Senac. Senac, que você vai ver, que você vai treinar isso aí, o pessoal, para aquela demanda. Ah, se você quer ser gerente, você tem que ter uma postura X. Se você quer ser vendedor, você tem que ter uma postura Y. Se você quer ser administrativo, você tem que ter uma postura Z, você tem que ter um lugar de comportamento de tal forma. Então, acho que a primeira ideia é passar que existe sim essa questão de traços de personalidade, características que construem nossa personalidade, que são normais, que são do sujeito, todo mundo tem a sua, pode ser lapidada, pode ser ajustada, mas a base é a mesma. Você vai ver que se você reparar ao longo da vida, você tem sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo tipo de funcionamento, algumas escolhas se repetem, e isso te ajuda na maioria das vezes, quando você entende, domina, e pode ser um empecilho em alguns casos. Às vezes é modificável, é uma terapia, um trabalho em cima disso para te ajudar. Você perguntou também quando a gente pode pensar em transtorno de personalidade. O que é uma personalidade patológica? Assim? É quando esse padrão de funcionamento se repete ao longo da vida. Isso aí começa a se constituir final da adolescência, início da vida adulta, a gente vai ver aquela pessoa que tem um ajuste estranho em relação às coisas da sua rotina. Começa a interagir mal, ter relacionamentos interpessoais um pouco mais complicados, um prejuízo de vida, de desempenho, de construção em si. São várias, as mais comuns assim, que vêm no consultório, no dia a dia, é a borderline, a histriônica, a narcisista, a histérica, a obsessiva, a ansiosa, a dependente, e um pouquinho mais distante, talvez até um pouco mais grave assim, em questão de funcionamento, esquizoide, esquizotípica, a narcisista, e quase nunca, aí em questão de consultório, o antissocial aí nunca aceita que está doente, nunca aceita, se enxerga como problema. Então seria mais ou menos essas as principais transtornos de personalidade, os principais grupos assim que a gente pode estar falando um pouco mais aqui. Uhum. E aí a gente tem, eu percebo que assim, a gente tem vários momentos na vida da gente, é aquilo que você colocou, que a gente vai se adaptando, né, se comportando de acordo com o que a gente precisa naquele momento. Mas cada indivíduo tem uma personalidade que acompanha ele pelo resto da vida, ou isso pode ir mudando com o tempo, Conrado? Então, a personalidade, cada sujeito tem a sua. Isso aí é uma coisa individual. Os traços, aqueles que ficam mais evidentes, podem ser ajustáveis, podem ser modificáveis ao longo do tempo. Mas a base é a mesma, a essência é a mesma. É aquilo que te constitui, aquilo ali que faz sentido para você. Você pega uma influência externa, uma carga genética, uma questão ambiental, uma questão social. Às vezes, por necessidade ou pelo próprio amadurecimento, isso vai mudando, mas você percebe que o mesmo padrão fica. Se você é uma pessoa mais irritada, você tende a ser mais irritado. Se você, aí também é um pouco da minha, tende a ser um pouco mais desorganizado, esse traço fica. Às vezes mais, às vezes menos, mas aparece. Você é mais extrovertido, você é mais falante. Você pode até se tornar mais sério no ambiente de trabalho, mas vira e mexe, você vai soltar uma piadinha, você vai descontrair. Se você, por exemplo, vê que um vendedor que tem que ser falante, mas tem uma tendência a ser mais sério, ele não vai ser aquele brincalhão, ele não vai ser aquele extrovertido, ele vai conseguir sempre adaptar o traço dele à necessidade. Então, tem traços, tem fatores ali que são ajustáveis, que são modificáveis, mas a base, a construção, aquilo que é a sua essência, fica. Isso a gente está falando de estrutura saudável, porque todo mundo vai ter a tua e vai desenvolvendo, vai lapidando aquilo que faz sentido e às vezes deslocando, eliminando aquilo que de alguma forma não é tão saudável.
as patológicas já são mais difíceis, porque esse padrão fica mais enraizado, fica mais introjetado. Isso se repete com maior frequência, com maior intensidade, e gera um looping de pior, porque gera sofrimento, gera prejuízo, que gera sofrimento, e acaba que, na maioria das vezes, a pessoa não entende, não aceita, e acaba entendendo aquilo como normal. Então, ela acaba se auto-prejudicando e quebrar essa estrutura, reconstruir essa coisa que teoricamente é natural, que está num funcionamento errático, fica mais difícil. São, para mim, particularmente falando, os tipos de tratamento, os tipos de patologias mais difíceis. Porque não adianta só medicar, não é uma coisa química. Tem questão subjetiva, tem questão de valores, tem questão de aprendizagem, tem questão de repetição familiar. Que isso aí, mas minha mãe sempre foi assim, eu sempre vivi um mundo assim. Me veio aqui como exemplo agora, aqueles, por exemplo, que falam que tem um dedo podre em relacionamento. Se você for ver, vai escutar os mesmos padrões. O homem X, a mulher Y, você vai ver a vida inteira. É aquele homem mais agressivo, mais ciumento, mais sapeca, que fica sempre ali, não tão com uma dificuldade de um relacionamento sério. Tem aquelas mulheres que, às vezes, eu tô doida para namorar, se dedicam tanto, mas começam a namorar, começam a se boicotar. Você começa a fazer uma análise, um entendimento retrospectivo, você vai ver que tem um padrão, que tem um funcionamento, que tem alguns valores ali que não se encaixam, que justificam, que explicam um pouco por que nada dá certo. Isso também se repete em pessoas, às vezes empresários, que começam 5, 6 negócios, começam no padrão X e acabam fracassando, ou até mesmo no sucesso. Se você for ver aí, um padrão tem sempre uma coisa comum. São ambiciosos, são visionários, são persistentes, têm resiliência. Então você começa a ver que essas personalidades, que esses traços ali explicam muita coisa no nosso dia a dia, tanto para sucesso quanto para fracasso. Então a gente tem que ficar sempre atento. É possível de ser modificado, mas o primeiro passo é enxergar onde o padrão se repete. Uhum. Nós estamos aí num momento, né, Conrado, onde fala-se muito do autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento. Uhum. Mas em alguns momentos durante essa busca é difícil se autoaceitar e isso está muito interligado com a personalidade, né? E aí, quando que é o momento da gente realmente entender que esses traços na nossa personalidade está interferindo na nossa vida? Porque eu percebo que acontece muito isso, a pessoa não se autoaceita, quando vai buscar o autoconhecimento, começa a enxergar umas coisas que ela não gostaria de enxergar, e aí ela não sabe, isso é um traço da minha personalidade, eu consigo trabalhar ou não. Então, Uhum. quando que é o momento de procurar ajuda? Até interessante. Um cuidado que eu tenho, particularmente, não gosto muito desse autoconhecimento, porque exatamente por isso a gente busca esse ponto cego. A gente vê aquilo que a gente gosta, a gente se defende daquilo que a gente não gosta. Eu me autoanaliso, eu me autoentendo, eu me autocompreendo. É viciante. A gente acaba se protegendo, aquilo que é um defeito, aquilo que é dolorido, a gente acaba negando. Então, quando você vê que algo na tua vida se repete, algo na tua vida ali não funciona com certo sucesso, tem alguma coisa ali agarrada, tem alguma coisa que te incomoda, se pergunte pelo menos. É a primeira vez que acontece? Está se repetindo? Tem um certo padrão? Tem alguma coisa ali que parece que é comum todas as vezes? A partir daí, às vezes, a busca de um entendimento. Aí a indicação, a primeira coisa é de um especialista, talvez um psicólogo, alguém que consiga ter uma escuta mais apurada nesse sentido para ajudar essa construção. Que aí entra o segundo ponto que você falou. Essa dificuldade, essa resistência de procurar um terapeuta, um especialista, porque às vezes vai fazer o apontamento, vai fazer essa construção e vai chegar a pontuações que não gosta. Você tá errado, isso não faz parte, eu não preciso disso, eu sempre vivi muito bem assim, você não sabe nada da minha vida, eu vou continuar vivendo do jeito que eu sempre fiz. Então, a partir do momento que você percebe, talvez seja o primeiro insight, a primeira dica da noite, que algo do teu comportamento, algo aí da tua rotina se repete e não te agrada, que talvez não tenha
não faça tanto sentido para você, que você tenta mudar, que você tenta fazer algo diferente, mas não consegue, procura aí a ajuda de um especialista para ver, esteja preparada para mudanças, porque pode ser dolorida, pode ser difícil, mas é possível. Então vai entender, vai ter toda uma reconstrução, uma ressignificação de algumas questões da tua vida, que a partir disso tem um deslocamento, tem uma nova perspectiva. Então é possível sim. O primeiro passo é se perguntar, conseguir identificar, a partir do que a gente está falando aqui, que muitas das vezes, positivamente, também é algo que se repete. Tanto é que tem vendedores, tem empresários ali que estão sai de uma empresa hoje, está numa empresa amanhã, nunca estão desempregados, porque tem uma habilidade inata de comunicar, de vender. Isso aí é a proatividade dele, tem que se manter, só evoluir. E tem aqueles que começam no emprego, briga com o chefe, fala que o chefe não compreende bem, que o trabalho dele nunca é reconhecido, que ele está há 300 anos na mesma empresa e não ganhou promoção, o colega que chegou há 2 anos tem menos carga que ele e já ganhou. Então fique atento aí o que tem da tua personalidade, se você não é mais acomodado, se você não é mais tímido, ou aquele outro também que não é mais extrovertido, por que que outros vão para frente. E a partir daí você vai, às vezes ajuda com um especialista, criando esse entendimento, criando essa construção, que é possível a partir disso fazer ajustes, fazer mudanças. De novo, nesse ponto não é patológico, não é nada de doença, simplesmente uma evolução, um ajuste aí de construção de valores, de funcionamento, de entendimento da tua relação com o mundo. Então, nesse caso, é sempre possível fazer ajustes. E aí, Conrado, há pouco tempo eu li um pouco algumas coisas sobre personalidade, e aí quando a gente começa a ler sobre o assunto, a gente começa a perceber alguns traços mesmo, né? E fazer essas comparações. Por que a pessoa é tão boa tecnicamente nisso, mas ela não consegue evoluir naquilo? Por que tal pessoa tem uma promoção em um tempo menor e a outra não consegue? E aí a gente começa a analisar e comparar essas questões. E aí, quando a gente vai ver a fundo, a gente percebe, não, é um traço da personalidade daquela pessoa. E aí, muitas das vezes, a pessoa tem dificuldade de aceitar que aquele traço está prejudicando ela e acha muito mais fácil culpar o outro por ela ser assim, né? Por ela não ter tido essa oportunidade ou por ter acontecido determinada situação. E aí vem o que a gente ouve falar muito, a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E a pessoa não procura evoluir e melhorar esses traços na personalidade. E tem aquela também, né? Que foi até uma leitura interessante que eu fiz, que fala, a minha personalidade é forte. Só que a pessoa confunde a personalidade forte com ela ser chata, com ela ser mal educada, com ela não saber relacionar com o outro. Então, acho que partir muito esse entendimento da própria pessoa, né? Até onde eu consigo trabalhar esses traços. Sim, a gente ouve muito, tem uma personalidade difícil, ela é dramática, ela é chiliquenta, ela é manhosa, ela é sensível, são conceitos, são valores que a gente dá. Pode até ser, todo mundo tem isso. Às vezes eu vou estar mais sensível, às vezes eu vou estar um pouco mais intransigente. Então, a personalidade, a nossa constituição de sujeito é muito mutável, a gente é muito influenciável por meios. Aceitar essa mudança, o mais difícil é porque a maioria das vezes as pessoas tendem a ser resilientes. Eu sou assim porque sou, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu aprendi a ser assim, a vida me fez assim, eu não tenho por que mudar. Isso é um baita engano. Fica aqui outra dica. Tudo é possível de mudança, de ajustes. A gente não é o mesmo de ontem. Todo dia a gente evolui, todo dia a gente muda. Não é que esteja errado, não é que seja algum fracasso, mas evoluções, melhorias são sempre possíveis e necessárias. A personalidade também. Eu, com certeza, não sou o mesmo de 10 anos atrás, quando comecei a trabalhar. A Shaira também não. A gente tinha outros valores, outras perspectivas, outras ideias assim que a gente foi lapidando, mas se você for perceber também, a tua essência é a mesma. Aquilo que é enraizado, aquela borda, aquelas coisas mais laterais, a gente acaba ajustando, a gente acaba melhorando, mas quem te conhece há 20 anos vai falar,
defina a chave de uma palavra, acredito que 90% vai achar duas, três convergentes. Então, tem um traço que a gente chama de unitário, que é a essência, que não é mutável, que isso aí também não é problema. A gente pode usar isso aí sempre a nosso favor. Ah, eu sou sensível, então vou para um lado onde a sensibilidade seja mais necessária. Ah, eu sou mais rigoroso, eu sou mais fechado, ou talvez para uma liderança. Eu sempre fui brincalhão, sempre fui extrovertido, vou para um lado da venda. Sempre fui muito mais atento, mais da escuta. Vai para um lado da psiquiatria, de uma psicanálise. Ah, sempre fui mais da manual, mais vai para então poder identificar também esse traço principal, evoluir isso aí e tirar proveito disso. Porque às vezes a gente busca se adaptar a uma coisa que não faz sentido para a gente. De novo, não sei se pode contribuir depois. Para mim, quando fazia clínica médica, fazia outro tipo de trabalho, trabalhava em emergência, eu não sou ágil, eu não tenho aquela ação de adrenalina, de raciocínio rápido, de fazer três coisas. Proatividade ao extremo. Não é minha praia. Então não adianta, eu posso saber tecnicamente o que fazer, que o raciocínio meu é diferente, vai contra a minha personalidade. Eu não vou conseguir, igual um colega meu chega lá, pega tudo, faz aquilo assim naturalmente. Ele é melhor do que eu? Não. Ele só não serve a mesma coisa que eu. Chega um paciente que precisa de uma escuta, de acalmar uma paciente ali, sei lá, ansiosa. Pelo amor de Deus, sai daqui que eu não dou conta. Aí a gente tem a paciência, então é poder encaixar aquilo que faça sentido. Falo por mim, nesse sentido, eu trabalhei em emergência sabendo disso. Então, olha, se chegar um caso mais grave, eu sei que eu preciso de uma enfermeira que seja mais proativa do que eu, que tenha essa voz de comando, que consiga ter essa habilidade física melhor do que eu. Acho um colega que tenha isso. No plantão também chegava um surto psicótico, chegava um paciente agitado, uma tentativa mais grave, me chamava, porque isso aí atrai minha personalidade, o tipo de paciente me procura. E também, puxando mais para minha área, assim, tem pacientes que vão gostar do meu jeito, às vezes de ser mais, disputar um pouco mais, de ter um entendimento um pouco mais subjetivo. E ele fala demais, ele viaja demais, eu quero só o remédio X. Então vai ter isso, vai ter sempre esse ajuste. Por que pacientes às vezes não se adaptam comigo, se adaptam a outro colega? Por que tem gente que gosta do estilo da Shaira, por que não tem? Isso não é certo ou errado. A gente tem que estar seguro do que qual é o teu traço, sustentar isso, porque isso se repete. Isso vai atrair pessoas que se identificam, pessoas que de alguma coisa compartilham com os mesmos valores, com os mesmos interesses. Não vou agradar todo mundo, mas quando você tem certeza disso, o nicho que você consegue dialogar fica mais fácil. Então, a primeira coisa é identificar isso e saber que tem ajustes. Já fui mais tímido, hoje falo com mais facilidade, continuo desorganizado como sempre fui, né? Uma coisa que me incomoda. Então, a gente tem que ir moldando e achando o nosso lugar e saber que não é porque minha mãe foi brava, porque minha mãe foi aquilo, que eu tenho que repetir 100% igual. Eu posso adaptar aquilo que faz sentido para mim, melhorar, eu posso reconhecer aquilo e ser diferente, e na maioria das vezes isso não é possível sozinho. Nossa personalidade tem influência de muitos múltiplos fatores, então a gente poder saber que existe isso, se perguntar disso, talvez seja o primeiro passo de conseguir aí se ajustar, ter mudanças. Eu sou assim, pronto, acabou. Talvez seja a fase mais equivocada que a gente possa falar sobre esse tema. E não existe mais, né? Eu sou assim, eu não vou mudar, vou morrer assim, não existe mais. E quando você falou do seu traço de personalidade quanto à proatividade, me vem um pouco que a gente precisa mesmo buscar esse entendimento, porque eu sou muito proativa. Uhum. Só que chegou um momento que eu precisava deixar o outro fazer também. E aí tem até uma menina que foi estagiária minha, que a gente encontra até hoje, e ela ri e fala assim: Chay, você não deixava eu fazer nada. Você não me passava nada, né? Por quê? Porque eu tenho aquele negócio de pegar e fazer, porque para mim, no meu entendimento, é mais fácil eu pegar e eu fazer. Mas eu precisei ter esse entendimento que eu precisava trabalhar um pouquinho a questão da gestão de pessoas e dar oportunidade para o outro desenvolver essas características.
Então, assim, graças a Deus deu certo, mas poderia não ter dado e eu ter visto, não dá para mim, eu não consigo delegar mesmo, isso não é para mim, e procurar outro, né? Sim, Catar sim. outro rumo, assim. Mas foi um traço, aliás, na verdade, é um traço na minha personalidade que eu tenho que trabalhar todos os dias, que é diariamente isso, é pensar assim, opa, o outro consegue fazer, opa, deixa ele fazer, isso é o tempo inteiro. O traço é aquela coisa mais controladora, aquela coisa assim de perfeccionismo. É do meu jeito, se eu não fizer, ninguém faz melhor do que eu. Então, para você, deve ser mais difícil ainda, porque quando se permite ao outro perder o controle, esse perfeccionismo, não sei o quanto é mais complicado assim. Se eu faço, eu me responsabilizo. Já não consigo delegar isso para o outro. Quem tem gestão de pessoas torna muito mais difícil. Então, por exemplo, muitas das vezes eu também me moldei nesse sentido. Eu era muito, praticamente oposto de você. Faço, não quero nem saber, desde que me deixe ter resultado, que funcione aí, os meios não me interessam. Então eu tive que moldar até para poder cobrar de secretária, de montar equipe, de gerir consultório. Então esses traços ali, quando a gente conhece, fica menos difícil da gente poder lidar, para a gente poder adaptar e até fazer escolhas. Tanto é que provavelmente as tuas funcionárias tendem a ser um pouco mais não tão ativas, ficam mais passivas, tendem a ser mais, se perdem um pouco se deixar por conta delas, são um pouco mais seguras, imagino eu, ou não? A tua equipe. Não, não, na verdade, assim, a gente trabalha isso. Eu, na verdade, tenho que fazer esse trabalho diariamente. Nos últimos 2 anos, eu te falo que eu desapeguei bem, porque era uma questão mesmo de saúde mental. Ou você desapega e começa a delegar, ou você não vai dar conta, sabe? Então, assim, as coisas foram fluindo, mas eu te falo que é um trabalho diário, por eu ter esse traço de nem é de perfeccionismo, né? Que eu não sou uma pessoa perfeccionista, eu sou até prática. Né, comparar perfeccionismo com praticidade, eu sou mais prática do perfeccionista. Mas Uhum, é aquilo que você falou, ter controle uhum, para que aquilo saia exatamente como tem que ser, sabe? uhum, Então, assim, todos os dias é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu já consegui muito, graças a Deus, mas ainda preciso fazer mais todos os dias, né? Em ver uma coisa, em não fazer, esperar o outro fazer, sabe? Essas coisas assim, porque eu sou muito assim, tem que fazer um negócio, vamos pegar e vamos fazer. Então, eu uhum, tenho que trabalhar isso todos os dias para esperar o tempo do outro, né? Por uhum. exemplo, se a Chara trabalhasse com o Conrado, eu ia te deixar louca. Eu te deixo louco. Não, mas te deixa ela, tipo assim, tem que fazer, tem que acontecer, vamos fazer, vamos não sei o quê. Então, é importante você falar isso, que a gente também precisa ter um equilíbrio e Sim, entender que não é porque o outro não está no mesmo tempo que o nosso que ele está errado, não, de maneira alguma. É a gente que tem que ir equilibrando isso. sim. É até interessante quando você fala nisso, porque eu aprendi também nesse convívio, cada um no seu. Às vezes, o mais desafiador, não sei se você concorda, gerir pessoas é muito mais difícil, porque achar traço de personalidade, lidar com ego, lidar com competição, saber ali como estimular um sem criticar o outro, que tom de palavra usar, como pontuar a cada equipe, cada pessoa, para que as pessoas signifiquem a partir do teu comando. Controlar, por mais paradoxal que seja, fazer tudo sozinho é muito mais fácil, porque está tudo do seu jeito. Quando você delega para o outro ali e tem que harmonizar a equipe, fazer que a equipe funcione com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, em tempos diferentes, com pegadas diferentes, para fluir mais redondo, é muito mais difícil. Por isso que muitas pessoas preferem ter esse controle. Não, façam do meu jeito que eu sei que está fazendo. Quando você delega, você tem que aparar essa daqui, você tem que desenhar dali, você tem que cortar daqui. Você aprende com o tempo que às vezes você precisa ser uma dificuldade minha, mais rígido, tem que cobrar. Olha, você tem que chegar às 8 e sair às 5, porque se você deixa frouxo demais, ele chega às 10, sai às 3, enrola. Tem aqueles outros que falam, não, pode chegar o que você quiser, que eu sei que você faz. Então, poder entender essas diferenças, poder trabalhar cada um
com a sua peculiaridade, com seus detalhes, otimiza o trabalho, otimiza o desempenho. E, de novo, vem aquela questão de que cada sujeito é um, cada um tem que ser comandado de uma forma, tem que ser abordado de uma forma. Isso serve para você, como gestora de equipe, que tem funcionário seu que às vezes você precisa, olha, 8 horas você tem que estar aqui, você tem que trabalhar de 8 a 5 com checklist pronto. Tem aquele que se fizer isso não vai trabalhar. Chega aqui, está aqui sua tarefa, se vira, só quero ver o resultado. Isso serve para mim também no consultório, porque tem pacientes que eu preciso ser mais rígido, mais distante, mais frio. É isso, pronto, acabou. Não vou te atender hoje, teu horário é só semana que vem. Eu posso estar com horário vago, eu posso estar com... Não, para você não tenho vaga. Para o outro, que me ligou 2 minutos depois, eu encaixo 10 minutos, ou o contrário, porque tem uma demanda, tem uma personalidade, tem uma necessidade ali, que é um manejo nosso, que também faz parte do tratamento, faz parte ali da condução do caso, muitas das vezes até mais do que remédio. Então, conseguir aprender isso, ter esse entendimento, ajuda não só a mim, acho que você, a maioria dos colegas aqui que estão vendo, para eles mesmos se localizarem ali, quando quiserem um emprego, quando quiserem uma promoção, quando quiserem alguma coisa assim. Nos relacionamentos afetivos também se repete muito, se eu sou inseguro, se eu sou ciumento, se eu sou controlador, se eu sou passivo, de onde vem, por que tais escolhas se repetem, de onde vem isso, por que vem isso. Porque é o momento que você entende, começa a fazer pequenas quebras, isso flui de um outro jeito. Foi para você conseguir delegar, conseguir ampliar, deixar menos carregado a tua gestão. É para mim no consultório, às vezes, não me estressar, às vezes, com o paciente, às vezes um pouco mais demandante, ter tranquilidade também, falar não para um paciente, ter ali a fineza para, às vezes, não, atenda o paciente sábado à noite no telefone, dá uma resposta rápida, antecipa uma consulta. Então, entender essa questão de personalidade, de demanda, de necessidade, como abordar cada um, ajuda todo mundo a evoluir, a entender algumas coisas. Não sei o que você Com pensa. certeza. Não, eu concordo com você. É um desafio diário, né? Uhum, Porque, como você disse, a gente tem algumas questões enraizadas, né, nos uhum, traços da personalidade. Mas, apesar disso, muita coisa a gente consegue mudar, sim, né? E hoje as pessoas estão com muito mais informação. Hoje a gente lê mais, a gente tem muito mais acesso para a gente ir desenvolvendo essas habilidades que a gente não tinha, né? Que não vinha na nossa personalidade, né? uhum, Então, eu acredito que hoje é muito mais fácil de ser trabalhado, apesar de ser um desafio diário, né? Todo dia a gente tem que uhum, pensar numa coisa, evoluir em outra e assim por diante. E aí, quando a gente entende o ser humano como um indivíduo único, né, Conrado? Cada um com as suas particularidades, cada um com seu temperamento, com a sua personalidade. E aí a gente começa a exercer a empatia, parece que as coisas vão fluindo com mais facilidade, né? Hoje eu até recebi uma pergunta na caixinha de pergunta e eu achei interessante, e aí até queria que você respondesse. claro. A moça coloca que tinha uma colega, que tem uma colega de equipe, que é uma pessoa difícil de lidar, que é uma Uhum, pessoa que acha que tem que ser tudo do jeito dela. Aí, quando não é do jeito dela, ela não se sente confortável. E ela, como colega de trabalho, muitas das vezes não sabe lidar com a personalidade dessa colega. E uhum, aí ela pediu, né, uma sugestão de dica de como lidar com esse traço de personalidade da colega, que é o oposto do dela. uhum. É difícil assim, mas a gente entendeu o contexto geral, o contexto específico. Mas no geral, essa pessoa controladora, que quer tudo do jeito dela, pode demonstrar uma certa insegurança, uma certa fraqueza, uma certa dificuldade em adaptação. Ou é do meu jeito, na minha zona de conforto, ou nada funciona. Um outro extremo seria aquele narcisista que se acha o melhor de tudo, que é intransigente. Então, entender, abordar, falar, olha, fulano, por que disso? O que te incomoda? Olha isso aqui, tenta se aproximar, porque às vezes aquele que é muito rancoroso, muito cascudo assim, é uma baita de uma casca que quando quebra mostra uma fragilidade, mostra uma insegurança, mostra um desconforto, que para se manter estável, para se manter numa falsa proteção, agride o outro. Do meu jeito aqui, eu que mando, não sei o quê. Se você fala mais alto, se você desarma ele, ele quer cola, ele quer carinho, ele quer cuidado, ele está muito ali fragmentado.
Então, às vezes, ouvi-lo. Talvez a empatia seja o melhor caminho para entender o porquê daquilo. Se for uma pessoa que tem valores intransigíveis, olha, sou assim, pronto, porque eu sou melhor, o meu jeito é que funciona, aí não adianta. Então vai, eu vou discutir, sigo o meu caminho. Mas você perceber que às vezes está ali inseguro, está um pouquinho mais fragilizado, não, peraí, vamos lá, a gente pode achar um meio termo, eu te ajudo, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, vamos nos ajudar aqui. A equipe também precisa de você, porque às vezes é uma forma equivocada, indireta de mostrar uma fragilidade. Então, talvez sejam as duas dicas que eu consiga dar de uma forma mais geral. Eu fiquei pensando quando você E aí, falou, pode. não, pode falar, que aí depois eu emendo a outra pergunta que eu ia te falar sobre isso. Tá, não, só para complementar uma coisa, porque tem um vício, tem uma certa um preconceito, um pressuposto que procurar uma ajuda psicológica, procurar uma ajuda médica, sempre quando se está doente, quando se está adoecido, tem alguma patologia. Não, a gente está falando aqui, por exemplo, questão de personalidade, de autoconhecimento, de evolução. Não tem ninguém doente. Eu me trato, eu busco ajuda para evoluir, para entender algumas coisas, para melhorar. Então, procurar ajuda de especialista, eu falo principalmente aí de uma psicoterapia, alguma coisa nesse sentido, na maioria das vezes não quer dizer que estar doente ou para tratar uma doença. É uma forma de profilaxia, uma forma de entendimento, é uma forma de evolução. Então, o exemplo claro foi isso que me veio agora. Que a gente está falando aqui de personalidade, não tem nenhuma doença, mas a ajuda psicológica é importantíssima para essa mudança, para essa evolução. Eventualmente, em alguns casos mais patológicos, também é necessário, ou para complementar uma medicação, ou para evitar uma medicação, mas não é unicamente para patologias que a gente deve procurar aí um apoio em relação à saúde mental. Uhum. E aí, Conrado, para emendar aí nessa pergunta que você respondeu para gente, quando Uhum. você fala de personalidade, você concorda quando a pessoa fala que todo excesso esconde uma falta? Isso dentro da personalidade faz sentido? Sim, não só para personalidade, tudo. Porque tudo que é em excesso, tudo que é muito rígido ali, é uma defesa que a gente tem. A gente tem que saber qual o tipo de defesa, qual é o tipo de problema. Pode ser uma projeção, pode ser uma cisão, alguma coisa assim. Eu sou extremamente rígido, eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente sensível. A gente tem que ir entendendo ali as finezas disso, por que que tem esse exagero. Mas concordo sim que esconde alguma coisa, que camufla uma coisa maior. Eu vejo muito aqueles autoritários, aqueles muito que se mostram muito seguros, muito impositivos. Quando você consegue quebrar isso, quando você consegue acessar essa pessoa, tem uma fragilidade, tem uma insegurança. Aqueles que parecem muito bem resolvidos, que estão ali super felizes, tudo muito bem, minha vida é maravilha, tá ótimo demais, ou tá tudo ruim demais, a gente sabe que são as duas faces da mesma moeda. A gente tem que quebrar um pouquinho para realmente chegar no núcleo da questão. Então, tudo tem meio termo, né? A gente não é 100% feliz, a gente não é 100% triste, é tudo no meio termo. Exatamente, eu sempre falo assim, a perfeição ou tudo e nada não existe. Tá tudo errado, fala, tudo é muita coisa, ou não tem nada bom. Fala, não, peraí, você tá aqui falando, você tá aqui andando, você tá aqui vivo, tá tudo bom, mas hoje tem pandemia, hoje tem aquilo, então vamos ver realmente o que você está escondendo, como é que a gente pode depurar isso. É uma forma de defesa e as mais usadas assim, não, a vida tá tudo ótimo, meu trabalho está perfeito, é muito comum no consultório, eu não tenho por que tá mal assim, minha vida tá perfeita. Tá, meu casamento, meu trabalho, não sei o quê, mas quanto tempo você trabalha? Trabalho 12 horas, chego cansado, meu chefe é chato, minha esposa tá não sei o quê. Então, tá bom, mas não tá perfeito. Então, essa perfeição ou nada bom, a gente tem sempre que questionar, a gente sempre ficar atento, porque normalmente se esconde alguma coisa por trás disso. E outro dia eu li também sobre isso, e aí faz todo sentido quando você fala. Uma pessoa falando, se você tiver 100% na sua vida profissional, com certeza a sua vida pessoal tá metade ou menos da metade. Se você for 100% mãe, a outra parte da sua vida não vai estar 100%. Então é esse meio termo mesmo que tem que ter, né? Não tem como estar 100% em tudo. E eu vou até mais, se você está 100% já está errado. Porque eu É não porque conheço, não existe, né? eu não conheço 100% em nada e perfeição em nada.
Eu quero fazer tudo perfeito. Eu falei, então já cometeu o primeiro erro, que é buscar a perfeição. Eu quero dar meu máximo, ok? Então eu vou estar sujeito a erro, vou estar sujeito a falhas. Vamos entender ali o que a falha também faz parte. É igual relacionamento. Meu relacionamento é perfeito, não tem briga, não tem problema, não tem nada. Eu falei, tá ferrado. Ou meu casamento, se não tem nada, pode saber que tem alguma coisa muito errada. Eu nunca briguei, O nunca tive. problema tá maior, né? Meu relacionamento tá complicado. Eu falei, graças a Deus. Então dá pra gente trabalhar. Meu trabalho é perfeito, eu não reclamo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu gosto do que eu faço, mas eu me estresso. Beleza. Eu tô frustrado, mas eu vejo isso. Não tem do que reclamar. É tudo que eu sonhei para mim. A gente sabe que não existe essa perfeição, essa coisa redonda assim. Não existe, eu adoro o que eu faço, mas eu tô doida pra chegar minhas férias de semana que vem. Todo meu trabalho, mas eu quero tirar férias amanhã. Então Matando, tá dentro da normalidade. matando meu chefe, mudando o emprego, ganhando 2 vezes mais. Adoro o que eu faço. É diferente do que eu falo assim, imagino que seja teu caso. Eu gosto do que eu faço, me sinto gratificado, me sinto satisfeito com o resultado do meu trabalho. Não quer dizer que não tem dia que eu quero sumir, não tem dia que eu chego com o consultório cansado, mas eu faço com prazer. É diferente. Não é perfeito, tem dias que eu não aguento, tem dias que eu estou ali, mas tem dias também que, no geral, por a gente fazer com amor, fica mais leve. Então, gratificado não quer dizer 100% satisfeito. Tem essa grande diferença. Nossa, legal demais você colocar isso, porque quando você fala de gratificado, é isso, é a gratidão por a gente estar ali, Uhum, feliz com aquilo que a gente está fazendo, mas entendendo que tem altos e baixos, vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou estar desanimada, vai ter dia que eu vou estar super motivada. Então tá uhum. tudo dentro da normalidade, né? Vai ter dias igual. Quem me vê às vezes, você não cansa? Não, canso. Eu vou feliz para o consultório, volto satisfeito. Não quer dizer que eu não estou cansado, que eu não estou preocupado, que às vezes eu me irritei, que eu não fiquei um pouco mais. Preciso de férias. Então, assim, é normal. Eu trabalho tanto, eu quero tirar férias. Eu quero descansar do meu trabalho. Não quer dizer que eu não goste. Teve épocas de trabalhos que eu fiz, eu falei, hoje é dia daquele lugar, pelo amor de Deus, não é para mim. Então aí já não é tão satisfatório, tem outros valores envolvidos. A gente tem que estar sempre atento a isso. Está tudo ruim, não. A gente escolheu isso, a gente banca essa escolha, a gente tira o maior proveito disso. Tem que ter sempre esse cuidado para não. Para estar bom, eu preciso estar ganhando X, eu preciso ter Y. Não. Hoje foi um dia bom. Esse paciente eu atendi bem, essa hora foi boa, essa tarde aqui esquece. Então, momentos assim tem oscilações que é importante para a gente poder entender e poder não projetar um mundo ideal que gera frustração. Eu quero só depois que eu fizer isso, chegar no X, Y para estar realizado. Não, eu estou realizado hoje porque eu acordei, porque eu tive um primeiro paciente, porque eu consegui ajudar, porque eu recebi um elogio, ou fiquei incomodado por isso, mas faz parte. Então, a gente poder buscar esses pequenos momentos também de gratificação, de recompensa, tornam as coisas mais fáceis, menos defensivas para a gente. E mais leves, né, Conrado? Sim, sim. A Débora colocou aqui, a falsa ilusão da perfeição não gera aprendizado. Gera frustração. Porque quem busca E, é, perfeição tem grande chance de estar sempre frustrado. Porque e não aí, foi isso, pode. não, pode terminar que eu vou complementar. Porque geralmente quem fala, busco sempre a perfeição, eu falhei, eu não consegui, eu preciso de novo, gera mais cobrança, gera mais erro, entra numa espiral de insatisfação. É o que eu tô falando, quando você conhece essa gratificação pequenas, isso se quebra um pouco mais. Uhum. E é importante também quando você falou dessa questão da frustração, de buscar perfeição. Hoje, nesse mundo online, de rede social, né, Conrado? As pessoas estão muito frustradas porque acham que a vida do outro é perfeito, porque acham que o outro é lindo, é perfeito, né? Não tem problema, não tem defeito. Então, a gente também precisa ter muito cuidado com o que a gente vê aqui nas redes sociais, né? Porque muitas das vezes a gente acha que lá na vida do outro está perfeito, na verdade não está nada, porque aqui não é nem 10% do que é a vida da pessoa, né? Do que ela vive mesmo. Então é importante a pessoa também, né, saber separar a realidade da rede social.
Na verdade, existe isso aí, uma demanda de ideal, um mundo ideal, né? Que é questão de consumismo, de valores, de conceitos assim, mais de venda. Eu tenho que ter o corpo X, eu tenho que ter o bem Y, eu tenho que ter a profissão Z, eu tenho que fazer a viagem X para estar feliz, para estar bem, para estar ali realizado. E a gente sabe que a rede social, a gente escolhe o que posta para passar a ideia que a gente deseja. Eu brinco aí que, até por viagem de profissão, eu procuro ver aquilo que não é falado. Muitas das vezes eu conheço alguns casais, conheço algumas coisas que a gente sabe que a postagem dizendo exatamente o que está acontecendo. Fala com a gente algum motivo, meu casamento tá esquisito, tá assim, tira foto de Dia dos Namorados, amor da minha vida, viagem dos meus sonhos. A gente conhece realidades diferentes, a gente sabe pessoas ali que estão em trabalhos diferentes, frustrados, meu patrão, minha vida, amo o que eu faço. Então, quem conhece, faça só um teste no teu próprio Instagram, o pessoal aí, de um amigo, vê o que ele posta, que você vai ver que ele quer esconder ou passar uma imagem para ele mesmo ou para o outro a respeito de alguma coisa dele. Eu brinco, por exemplo, eu fiz fotos um tempo aqui para umas coisas, tava de beca, blazer, calça social, a Todo foto, profissional. sim, a foto daqui para cima tava lindo, de baixo eu tava de bermuda e descalço. Aí eu pedi o amigo para tirar a foto para falar foto e realidade. Então, E aí, exatamente. você quer um exemplo vivo disso? Nós aqui na live. Eu tô linda aqui, mas embaixo eu tô de pijama. Então, assim, eu Então, várias vezes já trabalhei, coloquei, você tá gravando stories, alguma coisa, pijama, coloco um casaco por cima e vambora. Tô pleno. Cenário que na rede social com filtro a gente pode colocar o que quiser. A gente tem que estar sempre atento a essa ideia de real, de ideal, e tem muito aí, eu tenho estudado um pouco sobre isso, de marketing, de venda, que o discurso é muito persuasivo, é muito emotivo. Você não pode deixar de ter isso. A tua vida precisa ter isso. O teu sucesso depende disso. Muitas pessoas têm bens por causa disso. Então você fica poluído disso. A gente sabendo, a gente fica contaminado. O meu Instagram tem muito disso. A gente vê, por várias vezes a gente vai lá, preciso comprar que esse tema aqui é importante. Eu vi aquilo ali, então a gente tem que ter muito cuidado. Passa um pouco também pela questão da nossa personalidade, saber o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente busca nessas coisas, nas compras, alguma gratificação. Quando a gente tem mapeado esses valores, nossos preceitos, a gente consegue barrar isso melhor. Já fui um pouco mais solto, hoje eu consigo, não, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso. A rede social é uma fonte de transmissão de informação, mas a gente sabe também, aí eu vejo em consultório, vejo por outros estudos, uma influência muito negativa, muito complicada. O casamento do outro é perfeito, eu tenho que postar X stories que no meu final de semana tô bem, tô na festa, tô não sei o quê, tenho que mostrar o carro que eu não comprei. Tem até essas brincadeiras que tiram aquelas fotos de montagem com taça de vinho, parece estar num lugar chique, tá? Então, é isso que vende. Quando a gente está um pouco perdido, a gente se baseia naquilo que o outro supostamente espera da gente. Isso facilita muito para quem quer vender, deixa a gente mais alienado e mais angustiado. Porque eu preciso ter o carro X, eu preciso da promoção Y, eu preciso estar formado, eu tenho que ter aquilo, eu já estou com aquilo. Não. Cada um tem o teu tempo, tem o teu valor, tem a sua identidade. Por isso é tão importante a gente mapear melhor essa personalidade, ter um entendimento mais construtivo, mais sistematizado sobre a gente mesmo, para que a gente não fique tão à mercê, tão vulnerável, porque hoje a informação é direto. Não perca essa promoção, fulano de tal aí, tanto é que você for ver, o marketing em si pega uma pessoa de influência, de tal área, para você, eu quero me espelhar nele, e às vezes não faz muito sentido para você, você acaba contaminado por isso. Então tem que ficar atento nesse sentido. uhum. É importante você falar disso, Conrado, porque nós que estamos aqui na rede social, né, que a gente usa isso aqui como ferramenta de trabalho mesmo, né? Você como profissional, como muitos outros que estão aqui,
eu uso um pouco o meu Instagram para o meu lado profissional e uso também como hobby, que eu gosto de estar aqui falando com as pessoas. Mas é Uhum, importante a gente saber separar isso, porque quando a gente começa a se envolver aqui na rede social, a gente tem uma cobrança muito grande, né? Você com certeza deve ter passado por isso. Você tem que aparecer todos os dias, você tem que estar lá, você tem que, né? E outro dia uma pessoa me enviou e falou assim: Ah, Chara, por que que você não faz a dancinha lá e tal? Aí eu uhum. falei, porque não é da minha personalidade, né? Hoje nós estamos falando de personalidade, fazer tudo certo com quem Uhum, faz, com quem tem aptidão para isso, legal, mas eu não tenho. Então, eu acho que a gente tem que saber separar muito isso, porque eu tenho visto que as pessoas estão muito naquele, Conrado, copiar o que o outro está fazendo, o que uhum, dá certo para o outro tem que dar certo para mim, e uhum. esquecendo seus traços de personalidade. Então, né, eu acho, eu vira e mexe, eu coloco uns posts assim sobre, não sei se você já percebeu, sobre copiar o outro, sobre essas questões, porque no meu entendimento não é bem assim. Eu acho que cada um tem que estar ali se for confortável para ele. Né? Se não fosse confortável estar aqui, eu não estaria. Então, eu acho que tudo que é forçado, tudo que é exigido da gente, causa esses transtornos, né? Seja de personalidade, afeta a nossa saúde mental. Então, eu acho que as pessoas precisam separar muito isso. Ah, ela é assim, é a personalidade dela, é a aptidão que ela tem. Eu não tenho essa aptidão, não tenho aptidão para várias coisas que Uhum. muitas pessoas têm, que fazem aqui na rede social, que são bacanas pra caramba. Mas que se eu for fazer, não vai ser por mim. Perfeito. Então, eu acho importante você falar disso. E complementando isso aí, também puxando, exatamente. Quando eu comecei com a cara e a coragem. Eu li alguma coisa, fui montando, fui pegando curso, fui vendo. Você tem que fazer isso, beleza. Passa, não faz sentido. Isso aqui faz, isso aqui testei, isso aqui conheço, isso aqui é minha cara. Eu fui encaixando, eu fui vendo a parte técnica e fui vendo aquilo que tem meu traço. Então, imagino, pelo menos a minha ideia, deixar minha rede social para quem vê encontrar o Conrado. Porque se você ver, vai ter 300 stories, bom dia, boa tarde, não sei o quê, pergunta daqui, pergunta dali, faz um story de manhã disso, faz um feed daquilo. Não. A ideia global é o que funciona, porque tem uma teoria por trás, mas a nossa rede social tem que ter nosso traço, nossa personalidade. Ali eu vejo a Shaira, quem te conhece sabe que é leve, que é divertida, que gosta ali de estar interagindo, que é sociável. Às vezes a minha rede social é um pouco mais séria, mais técnica, que combina comigo. Então quem me vê na rede social tem que me ver pessoalmente. Esse é o encaixe. Tem muita gente que coloca lá, mas aquilo não tem nada a ver com ele, porque tem aquele protocolo, tem caixinha. A vida é assim, se você fizer aquele roteiro, você não vai ser bem, não vai ter sinônimo de sucesso. Você tem que achar um roteiro, tem uma base ali por trás, mas que é necessário colocar a tua identidade, a tua personalidade. Passei por isso esses dias também. Você tem que fazer réus, tem que fazer não sei o quê. Eu falei, não combina comigo, se não funcionar, não funciona. É isso aqui. Então, isso aqui eu entro, tem que fazer assim, não. Passo, ouço. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue pegar essa demanda do outro e lapidar conforme a nossa identidade. A rede social é muito disso. Quem trabalha com isso, os melhores plays, você vai ver que tem isso. Quem copia tudo, estava vendo por outros motivos, copyright, trabalhos assim, você vê direitinho. Quem tem uma personalidade por trás, quem pega um Ctrl+C, Ctrl+V, é diferente. Então, deixar teu traço, deixar tua personalidade transparecer é difícil, mas deixa marcas. É o mais importante assim. E não existe melhor. Eu e Shari aqui são bem diferentes e todo mundo e tá tudo bem. A gente se completa, a gente se diferencia, a gente tem alguns desencontros, mas a gente tem algo em comum, que é a afinidade com o social, passar informação de qualidade e tal. Então a gente tem que achar pares que façam sentido. Não adianta nada eu falar com, sei lá, com outra pessoa que tem outra pegada. Enfim, acho que já passou por isso também, às vezes uma live que não encaixou, que não deu liga, porque a personalidade, a vibe ali não combina. Então achar esses pares, você não tem a obrigação de agradar todo mundo, e se não agrada, pode ser simplesmente problema do outro. Você não precisa mudar você, porque aquele outro quer você. E aí eu falo que é muito aquela questão de ser você mesmo, né? E a gente sabe exatamente mesmo quando a pessoa é aquilo e quando não é. Bem isso que você falou. E quando você fala de live, graças a Deus, todas as pessoas que passaram por aqui, nós tivemos uma conexão muito legal.
mas eu acho que é porque a gente conversa com a pessoa, né, um pouco antes para poder agendar a live. Então, Uhum. assim, é impressionante. Quando eu vejo uma pessoa ou que me convida, né, que se convida para participar da live, e aí eu percebo que, assim, não é muitos traços de personalidade que eu gostaria de trazer aqui, eu Uhum. prefiro não trazer, porque eu não vou estar sendo eu vou estar agradando só a pessoa, sabe? Sim. Então, a gente também tem que saber separar, né? Ser correto com aquilo que você Sim. colocou, com as nossas raízes, com o que a Uhum. gente tem de cultural, né, na nossa vida, que a gente carrega muito isso. Então, eu acho importantíssimo falar isso e relembrar para as pessoas que isso aqui não é 10% do que a gente vive, né? Que a minha personalidade aqui é essa, que a sua é essa daí, né? O Conrado é mais quieto, Uhum. apesar de estar saindo super bem aí no perfil, desenvolveu essa habilidade. É. Eu sou mais falante, então assim, tá tudo bem, gente, tá tudo certo, né? Sim. Deixa eu só ver aqui uma coisa que me perguntaram, um paciente aqui. Pode Ah, sair subindo. me perguntou se depressão faz a pessoa ter personalidades diferentes. Não, são patologias diferentes, são situações diferentes. Você pode ter uma personalidade X e mesmo assim ter como comorbidade um quadro depressivo. A depressão pode mudar a tua forma de enxergar o mundo naquele momento. Você pode ficar um pouco mais triste, você pode ficar um pouco mais desanimada, mais desgostosa, mas não altera a tua essência. Quando você sai daquele quadro, quando você estabiliza aquele sintoma, você tende a voltar a funcionar, a enxergar o mundo de acordo com a tua base final. Não muda a estrutura basal, não. Pode influenciar ali no momento transitório que você está com aqueles sintomas mais ativos. Uhum. A Rejane colocou aqui, Conrado, falando sobre a perfeição. Geralmente, esse ideal de perfeição é determinado pela visão do outro. Muita Uhum. comparação com o outro. Falta de entender que somos indivíduos. É isso mesmo, Rejane. Concordo 100%. Por isso que quanto mais a gente sabe da gente, menos influência do outro a gente vai ter. Lógico que a gente vive em sociedade, a gente vai se adaptando, a gente vai se modulando ali, mas a partir daquilo que faz sentido pra gente. Quando a gente está mais perdido, sua mãe quer que você seja de um jeito, seu namorado quer que você seja de outro, seu patrão quer que você seja do outro, depois você faz uma pergunta simples: quem é você? O que o outro quer de mim? É mais ou menos responde assim: para o meu chefe eu sou sério, para minha mãe eu sou brincalhona, para o meu namorado eu sou carinhosa, mas não sou nada disso. Então, às vezes você, sabendo disso, as pessoas te cercam passam a te respeitar, passam a buscar esses valores. Por exemplo, eu sou sério, eu sou um pouco mais atento à escuta, tenho um entendimento um pouco mais ah, do que não é falado. Olha, o que você acha disso? Aquela pessoa, você acha assim? O que você ajuda naquilo? Tendo a ser, às vezes, um pouco mais tranquilo, mais um moderador, de uma visão mais extrema. Não, você é tranquilo. Como é que você resolve aquilo? Se está um momento mais estressante, chega, procura o Conrado, que ele está mais sereno para conduzir uma situação mais delicada, ou não procure o Conrado numa emergência médica, porque ele vai pedir para chamar um colega que não é para ele. Tá infartado, o que eu faço? Procura um colega X. Você quer ir para emergência? Não vamos chamar, pode ter certeza disso. Minha mãe tá chorosa, minha mãe teve uma crise de pânico. A minha referência é isso. Eu preciso de alguém que goste de emergência. Meu filho quebrou o braço, meu filho tá todo machucado. Não adianta chamar o Conrado e querer pedir ajuda igual. Então, saber também a tua limitação, porque você não precisa dar Tudo conta. certo, né, Sim, Conrado? Tá tudo certo a gente reconhecer os nossos pontos, que às vezes para muitos vão ser fracos, mas para a gente é normal. sim. E é mais corajoso, é mais até mais o contrário de fraqueza, né? Porque quando a gente assume nossa limitação, um movimento de coragem, de autoconfiança. Porque mostrar fraqueza, deixar ali claras as suas dificuldades para o outro que julga, para o outro que cobra, é muito difícil. Então, quando a gente fala isso, olha, não adianta me chamar para isso não é para mim, isso eu não dou conta. Mas você quer dizer que você é incapaz? Sou, não tem problema nenhum. Daqui para cá eu dou conta. Passou disso aqui eu não dou, passa para colega. É muito comum hoje em dia e a gente acaba sendo mais respeitado. Porque a gente aceita coisa que não dá conta, faz mais ou menos, mostra ali uma certa incapacidade. Ela quer abraçar o mundo, fez só para me agradar.
ou você vai cobrar dele, ou não vai sair bem feito. Quando você assume uma coisa, você tem que estar ali confortável ou segura para fazer. Eu E tá gosto tudo certo. sim. Eu tô rindo de você falar isso, que eu tô lembrando aqui. O Jonatas me xinga toda vez que eu viajo. Pensa uma pessoa Uhum, que me xinga. Por quê? Eu não gosto de GPS. Eu não uhum, sei usar GPS. Eu tenho dificuldade, eu me perco, minha cabeça não comporta aquilo. Aí ele fala assim, Shaida, você é uma pessoa que mexe com tecnologia, né? Que tá assim nesse meio, tem uhum, conhecimento, tem informação. Você falar que você não sabe usar o GPS é inacreditável, né? Ele fica assim comigo. Só que a minha cabeça não comporta aquilo e eu assumo para todo mundo. Tanto que quando eu viajo, vou para Belo Horizonte e tal, todo mundo fala assim, Thiago, como você anda em Belo Horizonte sem GPS? uhum, Como você vai para qualquer lugar sem GPS? Aí eu falei, porque para mim é mais fácil seguir placa, para mim é mais fácil perguntar do que o GPS. E aí tá uhum, tudo certo. E aí toda vez ele briga. Aí ele falou, você vai aprender mexendo no GPS. uhum. Mas eu tenho essa dificuldade, eu não gosto também, e aí a gente cria essa certa resistência. E nem por isso eu acho que eu sou burrinha por causa disso, Você nunca sabe? foi BH, né? Oi? Nunca deixou de ir para BH, nunca deixou de fazer nenhum compromisso. Gente, Se adaptou. não, eu sempre fui e cheguei, isso que importa. Até pegando gancho nisso também, uma coisa minha, eu dirijo tem tanto tempo, mas não gosto de dirigir em cidade. Minha baliza não é uma coisa das melhores. Então, sempre que eu posso, minha esposa me leva aqui em São João, eu detesto dirigir. Então, não que eu não precisar, eu faço. Mas é uma coisa que eu sei que ela faz melhor do que eu tenho essa dificuldade. Minha noção espacial, minha habilidade para baliza em espaço pequeno é zero. Eu não vou tentar fazer para falar que eu dou conta. Ou pego uma vaga grande, ou perco mais tempo procurando. A gente tem que saber o limite. Igual quando eu entrei na faculdade, igual eu fiz, olha, eu tenho certeza de uma coisa: não me põe no bloco cirúrgico que eu vou passar vergonha. Não vou ser melhor ou pior do que isso. Ah, mas é tão fácil dar ponto. Eu falei para você. Para mim, a coisa mais difícil do mundo. Me deixa aqui com saúde mental, me deixa com isso aqui, que é onde a gente tem mais afinidade, onde faz mais sentido, onde combina mais com a minha personalidade. Então, quando a gente aceita isso, porque eu podia não, para ser um bom médico, eu preciso saber tudo de cirurgia, eu preciso saber tudo de clínica. Eu não gosto, não quero saber, sei meu limite, encaminho para quem precisa. No bloco cirúrgico eu passo para frente, quando chega para mim, olha, isso aqui eu dou conta de tratar, isso aqui pode deixar comigo que eu assumo, isso aqui eu não sei. Pacientes meus, a gente conhece e fala, olha, não é para mim, eu não acredito que eu dê conta de você. O que eu sei não é o suficiente. Pode procurar um colega, posso pedir ajuda, não tem problema nenhum. Acho que não é sinônimo de fraqueza, ao contrário. Quando a gente reconhece o nosso limite, nossa capacidade, a gente é mais respeitado e fica mais confortável. A gente pode oferecer o nosso melhor. Porque a gente é impossível a gente saber de tudo. E também é importante a gente reconhecer o que a gente sabe poder evoluir dentro desse ambiente, desse quadrado aí. Com certeza. E aí eu fui teimar em usar o GPS, de tanto que ele falou comigo. Conclusão, fiquei perdida. Falei, nunca mais, porque sem ele eu não fico perdida, tá vendo? Então não adianta, não tem jeito. Não, eu te entendo, porque quando eu fui para Porto Alegre de fazer, meu GPS me mandou para rodoviária. Eu fui parar, não, eu fui parar dentro do estacionamento dos ônibus em Porto Alegre. O menino, então, entra direita, então não é tão seguro quanto parece. Com o tempo a gente aprende a usar, mas é perigoso às vezes. Ainda mais para quem não sabe. E aí ele falou assim, Shaira, é tão simples. 100 metros, é tanto não sei o quê. Eu falei, eu não tenho noção o que é 100 metros. Não, não consigo, minha cabeça não comporta. Aí ele fica rindo de mim. Mas eu aceito que é uma delimitação minha que eu não consigo. E tá tudo bem, como você disse isso. Eu não sirvo para fazer cirurgia, gente. Tô sendo honesto. Não vou pegar um negócio que eu não dou conta de fazer. Ah, se precisar, igual eu tive que entrar, fui assistir de boa, mas quem faz? Não dou conta de BH, pega o motorista, chega mais cedo, vai perguntando, que a gente acaba, quando a gente mapeia a nossa limitação, a gente acaba conseguindo formas de ou driblar isso, né? E aí, você me dá um alívio de falar isso, porque eu falava assim, eu vou ter que quebrar essa resistência minha com o GPS, eu vou ter que quebrar essa resistência minha com o GPS. E quando você fala isso, eu fico aliviada, eu falo, ai, tá tudo dentro da normalidade, eu não preciso quebrar isso.
A outra, você quer quebrar? Você pode, mas não precisa. Eu não tô querendo, não. Então não é necessário. Porque é aquela coisa, não, é o contrário também. Ah, eu não dou conta, pronto, acabou. Não é bem assim. Ah, para mim tá tudo bem. Eu não faço questão de quebrar isso. É uma escolha. Não é porque você não dá conta. Porque se precisar, tem certeza aí que você, com mais dificuldade que tivesse, talvez vencesse. Então a gente tem que saber exatamente o que é importante. Talvez se eu quisesse fazer cirurgia, eu quebraria alguns preconceitos, mas nunca fez questão, nunca foi meu objetivo, então também deixa longe de mim porque não me faz falta. Tem que saber esse ponto também e ficar bem com as escolhas que você faz. Eu não quero, eu quero, é importante, não é? Vai ter críticas, vai ter cobrança, se a gente está seguro, fica tudo mais leve. Com certeza. Eu tive que quebrar um também, medo de dirigir em estrada. Tinha pânico, Conrado. Eu entrava dentro do carro, eu ia assim, aos prantos. Mas eu tive que quebrar isso, porque eu preciso viajar, eu fico o tempo inteiro para lá e para cá, né? E aí eu te falo, o primeiro é difícil, o segundo é difícil, o terceiro é difícil, e aí depois, quando você aceita que você precisa encarar aquilo, fica fácil. Então hoje é normal. Sim. Então, mas foi porque eu precisei quebrar isso. Uhum. O exemplo também para complementar, no meu caso, foi ter que dar plantão, emergência. Não é uma coisa na minha zona de conforto, não é um lugar que eu fique 100% confortável, cheio de segurança. Eu trabalhei aí 5 anos porque eu precisei. A gente faz ajustes. Você levou algum amigo na primeira vez, você pegou viagens curtas, às vezes estradas mais leves. Eu peguei hospital menor, eu trabalhei com plantonistas de confiança, mais experientes. Então a gente vai ajustando. Quando é necessário, a gente consegue ultrapassar essas barreiras. Mas também tem barreiras que a gente não precisa. É sempre poder estar ciente disso. O GPS é uma coisa que você vive sem. Então você pode deixar ali. O dirigir é uma coisa que você, você precisou para sobrevivência, para trabalho e tal. Você conseguiu as tuas voltas. Cirurgia é uma coisa que se eu puder, nem como paciente entrar, melhor ainda. Como executor, com certeza não vai fazer parte. Então, quem gosta que faça. Como médico, às vezes uma exigência de um plantão, de uma experiência, de uma coisa, eu tive que vencer essa barreira. Dei minhas bordas, mas hoje, por escolha, eu estou longe. Então, se precisar voltar um dia, a gente consegue. Então, saber isso, ter clareza, fica mais leve. Ah, você tem que dar plantão? Não. Você tem que trabalhar com clínica? Não. Você tem que fazer aquilo? Não. Você quer fazer aquilo? Ok. Então, vamos ver a melhor forma. Isso é dificuldade ou é falta de vontade? Então, a gente tem que sempre ter essa clareza, essa segurança para tornar as coisas mais leves para a gente. Isso tudo passa pelo quando a gente conhece a nossa personalidade, nossos valores, porque a gente desenvolve aquilo que faz sentido, a gente lapida aquilo que faz, que nos motiva e barra aquilo que não combina com a gente. Senão, quando a gente está muito perdido, a gente quer tudo, a gente, você tem que fazer isso, o teu chefe te cobra aquilo, sei lá, o trabalho X, a internet aquilo, a gente acaba não tendo uma identidade própria. Identidade tem muito a ver com personalidade. As coisas vão se casando, deixando a tua marca aí para o outro. A identificação do outro passa muito por isso. Não sei o que você pensa. Não, maravilha a gente saber isso, que aí a gente fica também até mais leve e não se cobra tanto com coisas que nem precisam ser cobradas, né? Cada um dentro aí das suas limitações. A Sônia colocou aqui a questão da ostentação, né? O que a gente falou da questão das redes sociais. A Débora coloca, muitos vendem uma imagem de vida perfeita, quando na verdade está na busca de uma meta ou uma imagem inatingível ou oposta ao que verdadeiramente é. Uhum. A Rejane deixa aqui uma dica de leitura. A Coragem de Não Agradar, de um Sim. filósofo. Até pegando essa frase dela aí, não é nem agradar, é não ser aceito por todo mundo. Porque tem um ideal coletivo que a gente tem que ser aceito, que todo mundo tem que gostar da gente, e não tem problema nenhum. Eu não gosto de você porque você é você. Ou eu gosto de você porque você é você, eu não preciso mudar. Tendo respeito, tendo uma certa verdade nisso, beleza. O problema, às vezes, é quando a gente supõe uma coisa que não condiz com a gente. Eu achei que você fosse, não sei, não. Eu não gosto de você porque você é moreno, porque você usa óculos, porque você faz psiquiatria, porque você é Shire. Ok.
Ah, eu achei que você fosse fulano de tal, que mexeu não sei o quê. Aí é complicado, mas o direito de gostar ou não é nosso. Tem pessoas que eu não vou me identificar, que não vão fazer, ah, não vão de acordo com meus valores. Não quer dizer que ele seja errado ou certo. A gente só tem compatibilidade, vai ter um respeito, vai ter ali uma convivência, mas a gente tem que estar preparado para isso também. Crítica Uhum. também a gente tem que estar aberto a isso, sendo construtiva, sendo negativa, sendo justas. Porque às vezes o que incomoda é uma coisa que não condiz com a nossa verdade. Mas faz parte aí. Quem tem uma personalidade, tem uma identidade um pouco mais segura, lida melhor com isso. Porque assim, ele falou porque fulano que nunca vi na vida falou na minha rede social que meu cabelo tá feio, que tem que ser loura. Do seguinte, aí o outro falou, não, que moda é essa? Eu tô de barro porque eu gosto, minha mãe fala uma coisa, minha esposa fala outra, paciente. Gostei. Se daqui a 2 meses eu quiser mudar, é uma escolha minha. Acharem que é cabelo preto, batom, maquiagem, é estilo de cada um. Vai ter gente que vai criticar, tem gente que vai gostar. E isso aí vai criando esses ciclos mais convergentes nesse sentido. Uhum. E aí, pegando um gancho nessa dica que a Rejane colocou pra gente, tem um livro também que é muito bacana, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Casa muito com isso que você falou, né? Da autoaceitação, da gente ser imperfeito, a gente é imperfeito mesmo, ninguém é Hum, perfeito, e da gente não preocupar com a crítica, né? uhum, A Débora até colocou aqui, não precisa buscar aceitação no outro, e sim autoaceitação. Eu me sim. conheço e gosto do meu eu, que eu sou. É exatamente isso, Débora. É, A, a Pri coloca aqui, ó. As pessoas também cobram aquilo que não combinam com a nossa personalidade. uhum, Já fui questionada por publicar muitas fotos de cachorro. É uma das coisas que gosto e é o que me deixa feliz. uhum. Críticas, cobranças, a gente vai ver direto. A gente vai ter que filtrar aquilo que faz sentido, aquilo que é construtivo para a gente, ou aquilo que é uma satisfação do outro. Porque muitas das vezes é uma projeção, uma identificação negativa do outro com você. A Shaira tá aqui dando live, tá isso aqui, ela é blogueirinha, ela é metida, ela é não sei o quê. A pessoa tá Não sou morrendo de vontade blogueirinha. no teu lugar. Você tá aí querendo vender, falando de psiquiatria, é, você é muito bonzinho, não sei o quê, todo paciente gosta de você porque você ouve demais, então você tem que saber ouvir de quem ouvir, porque tem todo um contexto nisso aí. Muitas das críticas estão falando do sujeito, não da gente. Se a gente toma como verdade, a gente acaba perdendo a nossa base por uma coisa que talvez venha do outro. Você é metido, você só usa carro chique, só come em lugar caro, médico é só aquilo, Shaira, não sei o que, só vive. A vida da Shaira é muito boa, só vive viajando, tá só Só em hotel. trabalhando, né? Porque eu só posso aqui trabalhando. É raro. Você tem uma vida igual da Shaira que só vive em hotel, então tem essas coisas assim com inveja, enfim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de ouvir e como lidar com as críticas. Quando você está seguro, você vai ouvir. Se faz sentido, você pode repensar, ver de quem vem essa crítica também, porque às vezes diz muito. Se é uma pessoa próxima, que é seu bem, você vai ouvir de um lugar, se é uma pessoa desconhecida, se é uma pessoa que você sabe ali, tem conotações diferentes. A mesma coisa pode ter pesos diferentes. Por isso é tão importante assim a gente ter um pouco mais de cuidado com a nossa saúde mental, buscar um pouco mais esse conhecimento da nossa identidade, nossa personalidade, nossos traços, nossos valores, porque hoje em dia a gente é bombardeado de um monte de informação, de um monte de cobrança, de tudo quanto é lado. E puxando um pouquinho para o meu lado assim, gera também as patologias, muita demanda no consultório, ansiedade, depressão, estresse, pânico. Eu tô com 18, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ter carreira, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter filho, minha situação, meu filho espera isso de mim, eu não sou boa por isso, minha casa não está assim, eu não consigo fazer uma viagem. Então gera um desconforto ali que pode prejudicar a tua saúde mental e gerar alguns sofrimentos ali, algumas patologias evitáveis. Quando você está um pouco mais ciente, você consegue se fortalecer emocionalmente nesse sentido. Se tem uma dica, talvez seja a principal de hoje da minha parte,
cuidem da sua saúde mental, façam como de forma profilática, procure ajuda. Mais um psicólogo até, de uma psicoterapia, de um autoconhecimento. Falo de terapia porque é uma coisa que me ajuda e que eu faço, mas tem outros, yoga, dança, alguma coisa que te fortaleça, que faça sentido para você, para que a tua saúde mental não adoeça. Porque aí gera outros sofrimentos, gera outras coisas aí que a gente pode ajudar caso aconteça. A gente espera não chegar a esse ponto, mas a gente está aqui também para ajudar quando necessário. E entender, né, Conrado, mais uma vez frisar, nada aqui é perfeito, a vida do outro não é Uhum. perfeito, o trabalho do Conrado não é perfeito, o trabalho da Shaira não é perfeito, a rotina de vida deles não é perfeita, porque não é isso, não existe. Tem dias lindos, mas tem dias feios e nublados. Sim, com certeza. Então, Igual eu falo, não, quem busca a perfeição já começa errando, já está falhando. Busque momentos felizes, busque fazer do teu dia o mais leve possível e também tenha resiliência para suportar momentos difíceis, momentos de angústia, que é normal. Quem quer vida plena não vai achar, quem acha que a felicidade é uma coisa contínua não tem. A vida é feita de pequenos momentos ali que a gente tem que ultrapassar. Perfeição não existe. Quando a gente tem esse autoconhecimento, essa noção, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil de manejar. Quando você sabe ali, isso aqui hoje eu não estou no dia bom, beleza, vou passar por isso, ter angústia, ter ali uma ansiedade, é normal. Por isso, às vezes também, eu estou ansioso. Que bom. Não ficar indiferente a tudo. Tem horas que eu vou estar preocupado, uma viagem, aniversário da minha filha, um parente doente, uma mudança de emprego, um paciente mais grave, você também, às vezes, pegar a estrada, alguma coisa de família, a gente tem situações que mexem com o nosso emocional, dentro de uma normalidade. A gente tem que ficar atento quando isso aí ultrapassa uma questão saudável, e, de novo, por isso a importância ter esse entendimento, essa construção do seu eu, de quem é você. Porque você vai ter esse parâmetro. Isso aqui é normal para mim, isso aqui está demais, isso aqui eu não estou conseguindo lidar bem sozinho. Às vezes, com uma terapia, com uma outra coisa, eu consigo diluir. Não, está muito intenso, eu preciso de um aporte, de um outro tipo de ajuda. Então, esse conhecimento talvez seja a dica mais interessante da noite para a gente. tá. A Sônia falando aqui que gosta da sua sinceridade. A ideia arte ateliê é fundamental o autoconhecimento, estava completamente perdida. E você, Conrado, me ajudou muito nessa jornada. Se hoje sou formada em psicologia, você tem parte nessa conquista. Fico feliz em saber. A Débora coloca: não tem problemas em ter limites, mas a gente pode desenvolver novas habilidades, pois Perfeito. todos temos capacidade de superar limites também, e é desafiador e gratificante. Uhum. A Edmilson coloca: resiliência para se adaptar às novas circunstâncias. A Rejane complementou aqui falando do livro que indicou. O filósofo trabalha com contribuições do psicólogo Alfred Adler, Psicologia do Desenvolvimento Individual. Ele é um filósofo, em bases em Sócrates e Platão, fantástico. A Ednilce: tudo depende da importância que a gente dá. Vou tentar Uhum. ler todos. A Yolanda travou um pouquinho, né? Mas acho que agora já voltou. Então, é tudo isso que todo mundo colocou. Eu acho que o nosso bate-papo ficou claro, né, Conrado? As pessoas interagiram, que Sim. bacana. E é tudo isso daí mesmo. E para finalizar assim, é uma pergunta, deixar em aberto para todo mundo. Você conseguiria hoje se definir uma frase, uma palavra? Quem é Shaira, quem é Edilene, quem é Priscila, enfim, quem é cada um que está aqui com a gente? Porque talvez seja o primeiro passo. Uma característica, um conceito, um valor seu, que se você perguntasse aí, será que todo mundo convergeria para algo próximo? Ou será que isso não está claro para o outro? Talvez seja a primeira norte para saber o quanto a tua personalidade, teu traço ali, a tua especificidade já está um pouco mais elaborada. A Shaira, por exemplo, a extrovertida, delicada, seriam dois nomes que eu daria para ela hoje que passa ideia, pelo menos que eu vejo nas redes sociais. Delicada, nem tanto. Sempre foi. Assim, amiga, parceira, essas coisas. Entendeu? Nossa, Nesse... mas quando você deixa essa pergunta, Conrado,
quando você fez essa pergunta, me veio um tanto de coisa na minha cabeça. E Hum. aí, a dificuldade da gente se autodefinir, né? Sim, por isso que eu fiz, porque parece fácil, entendeu? Para se perguntar, será que foi isso? Ou será que o que eu acho de mim, o outro acha? Será que eu consigo transmitir? Será que eu trabalho com essa ideia? Porque a primeira coisa que vem, por exemplo, eu me vejo muito mais, uma pessoa muito mais com uma certa tranquilidade, mais comedido na hora de fazer, dificilmente me estressa. Esse traço eu vejo ali que se repercute em alguns lugares. Mas é uma construção aí de 10 anos de análise, uma coisa que não foi fácil chegar a isso. Então eu consigo transmitir brincadeira assim, o pai da paciência, aquele cara de boa, que dificilmente sai do sério. É um traço que ficou, que eu vejo que outras pessoas falam, mas igual não foi aleatório, não é de uma conversa, eu tenho um percurso bem consistente em análise desse autoconhecimento, que me permitiram hoje falar disso, me identificar assim, com um pouco mais de facilidade, e replico isso no consultório, com paciente, com clínica. Então, quando a gente consegue entender, construir isso, replicar fica mais fácil. Se você tem essa dificuldade para nomear, é um sinal de alerta. Depois que você já criou isso, se perguntar no segundo momento se essa imagem se replica, se o outro te vê assim, ou como o outro te vê, se faz muito sentido, que aí não é um tratamento, mas é um teste assim que me veio com um desafio para ver que efeitos pode produzir. Porque, como você diz, não é fácil. Isso eu já fiz em consultório, a gente fala. Aí eu pergunto, tá, me responde uma coisa, quem é você? O que você gosta? Muitas pessoas não se travam. O que você quer? Pergunta assim, eu vim aqui, babá, babá, tá. Qual é o teu objetivo da consulta? Que você me ajude, ok? No quê? Então, assim, se perguntar nisso, ter essa clareza, talvez fique menos difícil buscar essa estrutura. Então, aí, acho que a gente pode ficar com esse pensamento, pelo menos da minha parte. E se não conseguir sozinho essa identificação, tem vocês profissionais, né, Conrado? Eu confesso que eu duvidava um pouco desses testes até eu passar por um. Uhum, Eu fiz um teste que se chama PI, você deve conhecer, né? Desenha todo o nosso perfil, a nossa personalidade. E quando eu vi o resultado, eu falei, não é possível. Exatamente eu. E assim, a gente só marcando ali, né, no uhum, questionário. E eu fui marcando aquilo e pensando, né? É ruim que isso aqui vai saber quem que eu sou, uhum, imagina, né? E quando veio o relatório, eu falei, meu Deus, tinha um fantasma aqui dentro da minha cabeça. Porque é exatamente, eu sou aquela pessoa que estava descrita no relatório. E quando a uhum, psicóloga apresentou, ela falou assim, Shaira, faz sentido para você? Eu fiquei assustada, eu falei, faz total sentido, eu sou essa pessoa. uhum, Então, às vezes a gente tem dificuldade de se auto-identificar, mas tem vocês profissionais que fazem uhum. isso pra gente, né? E o primeiro momento é isso, poder mapear um pouco as personalidades, essas coisas, e um segundo é te dar borda para construir, para lapidar isso aí. Então, até outra mensagem que você me convocou aí, não tenha medo de procurar esse profissional, dessa ajuda, porque ao contrário ali, talvez de um senso comum, que só procura ajuda de um profissional de saúde mental quando está doente, é exatamente o contrário. Na maioria das vezes é indicado a ajuda para não adoecer. Quando você busca esse autoconhecimento, esse entendimento, essas válvulas, essas bordas para alguns conflitos seus, eles minam um certo sofrimento, um certo estresse, que no futuro pode evitar uma patologia, uma ansiedade, uma depressão. Então, o tratamento psicológico, uma arte-terapia, algumas coisas ali não farmacológicas, não médicas, podem ser tão úteis ou mais úteis do que o próprio médico para cuidar da tua saúde mental. Não deixe de pensar nisso, de procurar esse cuidado preventivo. Como você vai no cardiologista para fazer um check-up, você vai no clínico para ver uma coisa, procure esses profissionais de uma forma preventiva. Não precisa estar doente, não espere adoecer para procurar ajuda. Uhum. E aí os benefícios são inúmeros, né, Conrado? Em relação à saúde mental, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, alguns traços das personalidades que precisam ser
trabalhados para a pessoa viver melhor em equipe, viver melhor no ambiente familiar. Então, isso é um círculo. Uhum. Né? Puxando para mim de novo um pouquinho, falo de carteirinha que muitas das coisas que eu construí pessoalmente, profissionalmente, foi graças a essa coragem que eu tive aí há 10 anos atrás, de procurar ajuda, de sofrer, de ouvir coisas que eu não gostava, de trabalhar algumas coisas ali um pouco confusas que hoje me permitem estar nesse patamar. Longe de estar perfeito, longe de estar 100%, mas me considero um lugar privilegiado. Falo para pacientes, para todo mundo que gostem, que faça sentido, que vale a pena. Porque é um investimento, não é gasto, não quer dizer que esteja doente. Acho que me ajudou a um crescimento muito grande, falou muito bem em todas as áreas. Porque a profissional está bem, me ajuda no pessoal, que me ajuda em outro, que me ajuda em outro. São interligadas. Quando uma delas está ali capenga, você sobrecarrega a outra, você não consegue estar de corpo inteiro se dedicando a alguma coisa. Então, esses profissionais, esse tipo de ajuda hoje é muito bem-vinda. Eu faço, então por isso eu posso recomendar assim com mais propriedade. E recomendo também, não é só aqui, pacientes, no dia a dia. Muitas das vezes, não é comigo, não é remédio, não é o tratamento, não é isso que resolve. Procure um além disso, porque é tão importante ou mais. A saúde mental é complexa, é multifatorial, e a maioria das vezes aí a gente não dá conta sozinho, a medicina não dá conta sozinho. Informações de qualidade, essas outras áreas ali, afins, são tão importantes quanto. Então, Conrado, nós passamos meia hora do nosso tempo, porque o bate-papo foi fluindo, foi tão legal, o pessoal participou, que eu estendi um pouquinho mais também. Mas eu quero agradecer mais uma vez esse nosso bate-papo. Eu quero parabenizar você, esse profissional que você está se tornando, né, cada vez melhor. Tenho acompanhado muito seu trabalho aqui no Instagram. Te conheço antes do Instagram, então Verdade. consigo, né, então consigo ver como que você está se firmando profissionalmente aí dentro de todo o conhecimento que você tem buscado, que agrega muito na vida das pessoas que são seus pacientes. Conheço vários pacientes seus. Eu sempre indico, né? Tem até uma colega minha que é paciente sua, e aí ela já ainda bem que você me indicou o Conrado. Então, assim, parabéns, né, por essa trajetória. Você já está colhendo os frutos de toda essa dedicação, de todas essas dificuldades que você teve, que todo mundo tem, né? Então, os frutos estão chegando. Você sabe que aqui meu espaço está aberto para você. Eu quero aquelas dicas do especialista para a gente pôr lá no feed também, para as É pessoas, verdade. Se te mandar. né? Outras que mandar. Nós vamos combinar, né, para Então, mandar, porque beleza. aí, pessoal, nós vamos tentar, né, Conrado, pelo menos uma vez por semana, dentro da sua agenda, né, porque também é muito corrido. Mas nós vamos tentar trazer uma dica do Conrado dentro aí da área dele, aqui no meu feed, pelo menos uma vez por semana, se não der uma vez por semana a cada 15 dias. E aí a gente vai tentar também ter mais esses momentos aqui na live com ele, para vocês poderem tirar suas dúvidas, para ele poder compartilhar também, né, sobre esses temas, esse tanto de assunto que tem dentro da psiquiatria, que pode ajudar tanto na vida da gente, na verdade faz diferença, né, na qualidade da vida da gente. Então, estou esperando os vídeos. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, quem não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aqui no meu perfil, e eu vou deixar marcado o perfil do Conrado, para vocês conhecerem o trabalho dele lá também. Eu agradeço o elogio, Shaire, me coloco à disposição para você e para todo mundo aí, no que eu puder ajudar, seja aqui na internet, direct, pessoalmente, celular, qualquer coisa que tiver meu alcance, vai ser um prazer, me coloco à disposição. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos os elogios. E vou dizer aqui, talvez o grande o segredo, não sei se do sucesso, mas desse fruto assim, é fazer com amor, porque eu gosto de fazer, então a gente está sempre ali querendo evoluir, a gente nunca desiste, tem percalços, mas quando a gente gosta fica mais fácil. Então procure isso, que com certeza a gente colhe frutos. Acredito que para você também seja assim, e posso dizer de coração que se eu estou aqui hoje é porque eu faço basicamente com amor isso, eu gosto de estar aqui e por isso eu me coloco à disposição de todos, tá bom? Obrigado aí pela atenção, pelo carinho de todo mundo. E qualquer dúvida, me ache aqui, pergunte a Shaira, a maioria aí, meus contatos são bem fáceis. Pode me cobrar, que eu já tenho material bem legal para te mandar já, pelo menos uma semana, tá?
Beijo, Chay. Combinado, Até mais. então. A gente Estamos combina a aguardando próxima. ansiosa. Até a próxima Até. live. E a gente vai se falando, tá? Gente, a todos que participaram, muito obrigada. Boa noite. Amanhã tem live aqui também. Vou estar batendo um papo com a Grazi Oliveira, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre felicidade. Olha, Conrado, como que o tema Olha, também está bem ligadinho com o nosso bate-papo hoje. Então não deixe de acompanhar a live amanhã também. Pessoal, boa noite. ela amanhã, então. Beijos. Beijo, boa noite, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.